Boa tarde, queridos. Graça e paz. Glória a Deus. É mais uma tarde, é mais um dia. É mais um momento glorioso que nós temos assim de refletir a palavra de Deus. E não sei como é que está sendo a sua tarde nesse dia. Não sei como é que foi a sua noite. Confesso a você que os dias são de trevas, os dias são difíceis, os dias são de guerra, mas sempre temos, a palavra de Deus como verdade na nossa vida, e essa verdade não pode fugir dos nossos lábios, e devemos entender que com tudo aquilo que a gente passa, existe um Deus que cuida de nós. Eu vou repetir, por tudo que a gente passa, existe um Deus que cuida de nós. Vamos ler a palavra de Deus? Eu queria compartilhar com você nessa tarde, livro de Ruth, Ruth capítulo 4, Ruth capítulo 4, verso 9, diz assim, no versículo 9, Ruth capítulo 4, verso 9, que diz: Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efratá, e faze-te um nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram: Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Rão, e Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Deus. Se você estudar o livro de Ruth, quem foi Ruth? Interessante que esse livro é tão tremendo, é tão profundo e profético. Esse livro é tão instrutivo. E, irmãos, eu gosto muito de meditar na palavra de Deus. Gosto muito de refletir naquilo que eu leio, naquilo que eu escrevo, naquilo que eu transmito, naquilo que eu envio.
E alguns irmãos não entendem, não conseguem entender que se a sua vontade, preste atenção, se a sua vontade é não fazer a sua vontade e querer fazer a vontade do Senhor, irmãos, eu tenho muitas guerras, muitos conflitos, muitas batalhas na minha vida, e eu gosto muito de estudar a história do ser. O que é a história do ser? Isso aí não é filosofar, isso aí não é ficar fantasiando aquilo que pensa, ou tentar te convencer daquilo que você não é. A minha posição, a minha função como ministro do Evangelho, como um propagador de uma boas novas, é justamente anunciar aquilo que vem no meu coração. E eu confesso a vocês, irmãos, que eu fico o tempo todo querendo entender, querendo discernir, sabe? Querendo encontrar razões. Eu vou chegar em Ruth. Querendo encontrar razões em tudo que eu vivo, em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu quero fazer. E você observou que na genealogia de uma moabita surgiu quem? Davi. E a gente fala tanto de Davi, né, que Davi é o nome segundo o coração de Deus, que Deus era com Davi. Mas se você parar para estudar realmente a história de Davi, de Jessé, meu irmão, Davi realmente foi filho de Jessé, mas com qual mulher? Qual era a mãe de Davi? Quem era? A Bíblia não fala quem era a mãe de Davi. Você vai pesquisar no Antigo Testamento, que não existe uma origem para a descendência de Davi na questão dos pais. Fala só que Jessé era, tanto que você lê o texto comigo, Jessé, Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Acabou. E Jesus vem de qual descendência? De Davi. Meu irmão, existem revelações que, se você for espiritual, você vai entender pelo Espírito o que ele quer falar com você agora. Irmãos, o que eu sou agora e o que eu serei amanhã depende da minha escolha ontem. Porque ontem eu escolhi, hoje eu estou vivendo e amanhã acontecerá. Quem era a mãe de Davi? Por que Davi estava lá no campo cuidando de ovelhas? Por que Davi não estava na guerra junto com os seus irmãos? Por que Davi era ruivo? Por que a Bíblia, 1 Samuel 16, fala que Davi era de boa aparência e era ruivo? Então você começa a observar que existe alguns detalhes que são enigmas, que, se você for estudar a descendência e a procedência, você vai ver que muitas coisas têm respostas e às vezes as pessoas não pesquisam, não estudam, não examinam. E se não pesquisa, não estuda e não examina, como é que vai conseguir entender a vontade de Deus? E eu fico observando
Seria bom, meu irmão, seria bom que você procurasse estudar a sua descendência. Muitas coisas que nós vivemos hoje é porque alguém um dia implantou isso em nós e às vezes, por questões de ignorância, nós pensamos que é certo e em muitos casos, nós ensinamos de forma errada aquilo que aprendemos errado pensando que estava certo. Papo de doido, né? Paulo fala que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, existem alguns questionamentos sobre Davi que você, vendo ou ouvindo essa mensagem, você pode entender. Que eu vou te explicar dentro de uma programação bíblica, né? Por que Davi não estava na casa junto com seus irmãos, junto com seu pai? Será que Davi morava na casa de Jessé? Será que Davi morava com a sua mãe? Porque, irmãos, cuidar de ovelhas era serviço de empregado, não serviço de filho. Filho não cuidava de rebanho, filho não cuidava da casa, o filho era servido. Tanto que na nossa época da colônia, como é que era feito os filhos de um senhor de um engenho? Os filhos do senhor de um engenho era servido por escravos, por mucambas. Você vê que as moças tinham uma mucamba ou tinham uma escrava, os homens as mesmas coisas. E esses mucambos ou esses escravos, eles faziam todo o serviço que os filhos não faziam. E Davi, ele não era um filho genuíno de Jessé, com os mesmos filhos que Jessé tinha, que estavam no campo de batalha. Não era. E se você vê a história de Ruth com Boaz e estudar sobre a história dessa família, e se você estudar sobre a história de Davi, você vai ver que existem coisas que as pessoas, sem pesquisar o contexto, a história, o porquê que está escrito, acaba enfeitando o pavão e não dizendo a verdade. A nossa função como pregadores da palavra de Deus é procurar ensinar as pessoas aquilo que a Bíblia diz através, sabe de quê? De pesquisas, de análises, né? Por isso que você não tem que ter somente a Bíblia. Claro, você tem que ter a Bíblia e estudá-la. Não é ler alguns versículos ou alguns capítulos e ficar ouvindo esses pregadores aí que pregam um monte de coisas. Não, meu irmão. A sua obrigação é examinar as Escrituras. Paulo, quando foi pregar em Bereia, Paulo foi lá pregar em Bereia, para os bereanos. E aquele povo era um povo culto, era um povo que estudava, eram os gregos, né? Bereia era na Grécia. E Paulo foi pregar o evangelho para aquele povo não engoliu o papo de Paulo, não. Quando Paulo foi pregar, peraí, Paulo, deixa eu ver se está escrito realmente como você está falando. Examinou e depois aceitou o que Paulo dizia. O problema hoje é que muitos não examinam as Escrituras, pegam versículos, isso é, quando pega versículos isolados e, se bobear, prefere ouvir o que todo mundo fala, mas não procura pesquisar o que a Bíblia diz. Então, essa mensagem é para você meditar, refletir, pensar e se posicionar. Se eu passo alguma coisa hoje, irmãos, boa parte delas foi eu que plantei. Se você passa muitas coisas hoje, boa parte, foi você que plantou. E Davi, ele, tanto quando Samuel foi lá na casa de Jessé, para poder ver o escolhido que Deus tinha dito que seria rei no lugar de Saul,
Samuel se empolgou com os filhos de Jessé, né? Que eram homens formosos, eram homens robustos, eram homens de guerra. E Deus falou assim, não, Samuel está equivocado, Samuel. Você está vendo o que todo mundo vê. Mas eu vou te mostrar aquilo que eu estou vendo. Aleluia. E nessa tarde de reflexão, de meditação, de instrução, eu queria falar sobre Ruth. Interessante, irmãos, que se você estudar a história de Ruth, Ruth era uma moabita, e Moabe foi o primeiro incesto que a Bíblia fala. Quem foi Moabe? Moabe foi um dos filhos de Ló com a sua filha, né? Moabe e Amon, os amonitas e os moabitas. E o interessante é que Deus, ele é tão soberano, poderoso, né? É tão detalhista que, pois você lê a Ruth capítulo 1, que diz que houve fome em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Houve fome em Belém e Abimeleque, junto com a sua esposa Noemi, junto com os dois filhos, Malom e Quilion, foram para a terra de Moabe. E lá ficaram até que aconteceu o inesperado. E o que aconteceu? Abimeleque morreu naquela cidade, eles ficaram nessa terra 10 anos. Abimeleque morreu, depois morreu Malom e Quilion. Malom e Quilion arrumou 2 esposas moabitas, que era Orfa e Ruth. É uma história linda, irmãos, é uma história linda. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Essa palavra é para mim, Espírito Santo. Essa palavra é para mim, Espírito Santo. A nossa história, a tua história, a minha história, ela não começa debaixo de desgraça. Ela não começa debaixo de tragédia. Até, irmãos, as tragédias que acontecem, permitidas por Deus, há um propósito. Eu não sei nessa tarde como foi e como tem sido a sua história. Eu não sei nessa tarde como começou a sua história. Como você foi criado, com quem você foi criado, quem foi o seu tutor, quem foi o seu pedagogo, quem foi seu instrutor e quem é a sua referência. Ontem à noite, eu fui no monte com alguns irmãos e eu falei justamente sobre isso. Nós não podemos seguir exemplos, temos que buscar referências. Em Primeira Reis, aleluia. Aleluia. O rei Ezequias, depois você pesquise a sua Bíblia, né? Segunda Reis, você pode ler do 18 até o 20. É muito lindo, irmãos. A Escritura, eu amo falar o que eu falo. Deus, ele conhece o meu coração. E o que eu falo para você, eu sei que começa em mim essa palavra. A inspiração vem do céu para quem está vazio na terra. Guardou isso?
A inspiração vem do céu para aquele que está vazio na terra. Se você está vazio de si, Deus te encherá dele. E você pode examinar na sua Bíblia que aleluia. Ah, que coisa boa. Olha aqui. Por você leia 2 Reis 18. Ah, meu Deus, que coisa louca. Ah, meu Deus, que coisa louca. É uma loucura que me faz bem. Você vai ler assim, ó. Ah, que coisa boa. 2 Reis 18. Você vai ler assim. No terceiro ano do reinado de de Oséias, filho de Elá, como o rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filho de Zacarias. Segundo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Em outra versão diz que Ezequias, ele buscou referências e encontrou Davi. Ah, meu Deus, que coisa boa. Ele buscou referência e encontrou Davi. Quem é a sua referência? Quem é a sua referência? O apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo, segue aquilo que eu te ensinei, faz aquilo que eu te falei, e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Irmãos, eu não sei, aqui tudo aqui é ao vivo, viu? Eu não sei quem é a sua referência, nem eu sei quem é o seu tutor ou quem foi o seu instrutor. Mas é bom quando você entende que a sua vida ela é movida por um Deus de detalhes, por um Deus que ele não se cansa, não se fadiga e acredita que eu e você pode sair da onde estamos e fazer aquilo que ele deseja. Ruth era uma moabita. Você vai ver depois, no capítulo 2 ou capítulo 1, que quando Noemi queria voltar para Belém, que Deus visitou aquela cidade, e aquele povo começou ali a prosperar, você vai perceber que Noemi queria voltar para a cidade. E ela disse para Orfa e para Ruth que ela não tinha mais filho, nem tinha como ter mais filhos, e para que elas iriam seguir para Belém? Leia o texto. É a oração tremenda que a Bíblia recomenda. Disse Ruth: o teu Deus será o meu Deus. Onde tu for, irei eu. Onde tu morrer, morrerei eu. Observe que através de uma atitude, porque Noemi era uma serva de Deus. Noemi era uma mulher de Deus. Ruth era uma idólatra. Ruth era uma mulher que já tinha uma descendência com problema que era de os moabitas. Só que, irmãos, ela preferiu seguir uma referência e não ver os exemplos. Ruth não tinha filhos.
órfã, não teve filhos. E o que Deus proporcionou para a obediência de Ruth? Ruth, ela obedeceu e ela falou assim, o teu Deus será o meu Deus. Ali começou a história de uma referência que não tinha exemplo. Porque Ruth, em Moabe, era mais uma. Que a mão depois seria mais uma mulher, teria filhos e continuaria vivendo uma maldição por causa da sua geração, que era uma geração que Deus condenou, que foi os Moabitas. E os Moabitas sempre foram inimigos do povo de Deus. Só que Ruth preferiu. Ruth fez uma escolha. Ruth desejou o que Noemi desejou. Ezequias, você vai observar que em toda a Bíblia, meu Deus, que coisa boa, Jesus, muito obrigado. Essa mensagem é muito linda, irmãos. Seria bom que o grupo que eu faço parte e que eu tenho tantos inscritos ouvisse essa mensagem até entender o que Deus queria falar, o que Deus quer falar. Porque, meu irmão, não adianta você achar bonita essa mensagem. Se você não se posicionar, você vai ser mais um, ou vai ser mais uma, que vai voltar a estaca zero. Ruth poderia voltar, ou ficar na sua terra. Não, meu irmão. E até nessa atitude de Ruth eu vejo que é a ação de Deus. Talvez você não entendeu ainda que Deus tem algo muito sério e muito forte com a tua vida. E você ainda insiste você ainda teima, achando que aquilo que você sabe é a verdade que Deus te ensinou. Não, meu irmão. Se você não parar para ouvir, meditar e agir, você pode ser uma órfã e não uma Ruth. Para o obediente existe uma promessa. Para o obediente existe uma palavra. Agora, eu tenho que entender, eu tenho que discernir o tempo, a hora e o momento, porque a nossa insistência ou a nossa perseverança em Deus, existe um propósito. Não pense você que Deus, não pensa eu que Deus, Ele não está vendo o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento. Porque nesse exato momento, eu faço o que eu gosto. Que é pregar, que é propagar, que é anunciar, que é ensinar, que é falar. Né? Muita gente não gosta. Irmãos, eu não sou um profissional da fé. Eu sou um chamado com um propósito. E eu pago um preço muito caro por aquilo que eu acredito. Eu renuncio muitas coisas por aquilo que eu acredito. Mas quantas pessoas abrem mão de Deus por causa de coisas? Quantas pessoas renunciam Deus com as suas atitudes e se agarram àquilo que é perecível? Ontem eu falava com um irmão, ontem no monte, que ter coisas não é ser próspero. As pessoas confundem ter coisas com ser próspero. Ser próspero não é ter coisas, porque as coisas se acabam. As coisas, o ladrão rouba. As coisas envelhecem, perde a validade. Já Deus e o seu reino é algo eterno, é algo perpétuo, é algo que a cada dia está se cumprindo uma coisa nova. A mensagem de hoje, irmãos, falando sobre Ruth, sobre Davi, sobre Jessé, sobre a estrutura, ela é muito importante. Hoje é dia 25 de junho. E essa mensagem, é interessante que quando eu publico esse vídeo, depois eu assisto o mesmo vídeo e fico meditando naquilo que eu disse. Eu falei um dia desses,
Você hoje não vai escrever a sua história num pedaço de papel. Você vai testemunhar essa história com a sua própria vida. Aleluia! Aleluia!